Estamos aqui, coração presente. Então, olha só. A gente já começa só isso, que eu escolhi falar do luto materno na perda gestacional e a massagem biodinâmica, que eu peço licença. Ainda bem que já está aí, né? E acho que eu vou começar já do final, porque assim, a vida é isso. A vida não está nem aí para os teus planos. E é um tema que me é caro. E pelos números, né? A gente estamos num espaço que talvez não se preocupe tanto com os números e sim mais com as pessoas, mas os números também são importantes para dizer que a perda gestacional afeta pelo menos 15% das gestações. E isso notificado, né? Fora aquelas que não têm notificações. Então, como eu falei, eu já vou começar lá do final. E eu dedico esse trabalho, como coloquei lá, dedico esse trabalho a todas as mulheres que vivenciaram na carne a dor intransigente da perda gestacional. Então, vamos voltar do início agora. Então, esse trabalho, então o que a gente vai, o que eu vou propor aqui? Então, eu vou começar falando de relatos de mulheres que vivenciaram essa experiência em suas vidas. Em seguida, eu vou dar uma pitada de luto aí, para a gente alinhavar no final com a biodinâmica, que ela vem trazer esse continente, estamos falando, não é mais lá o arquipélago, mas sim trazer um continente para essas emoções. Então, os relatos de uma dor silenciosa. E por que silenciosa? Porque justamente não é falado. Muitas mulheres passam por isso e por ser uma experiência que ela é uma dor que é vivenciada de forma muito solitária. E aí eu fiz o seguinte, eu fiz convite para 4 mulheres que eu sabia que tinham passado por essa experiência. 3 aceitaram e uma, ela aceitou. Uma aceitou, ela não aceitou, na verdade, porque ela estava num momento muito difícil de sua vida e ela não queria abrir mais essa caixinha, né? Então, ela falou, olha, se fosse num outro momento eu aceitaria. E eu deixei bem livre para elas trazerem da forma que melhor... Tá enquadrado? Que melhor lhes conviesse, tá certo? Tá certo. Conviesse, e então deixei bem livre, só eu trouxe o seguinte, falei, olha, traga essa experiência, o que você percebeu corporalmente falando, psiquicamente e socialmente. Então, para honrar esses relatos, e aí, uma delas trouxe de forma escrita, então enviou para mim essa escrita, e 2 delas gravou áudios gigantescos que eu transcrevi, enfim. E aí eu queria, para honrar esses relatos e trazer as palavras, eu queria pedir a permissão para ler esses relatos, que está lá na apostila, e também para preservar, claro, a identidade de cada uma delas, eu mudei os nomes. Então, vamos lá. Ai, e eu imprimi o errado, então vai vir no computador o relato. Ai, vamos lá.
Ah, esse aqui não precisa segurar agora. Querido. Então, a Desirê é uma mulher de 40 anos. Então, a idade é no momento que ela passa o relato para mim, tá? Então, ela é uma mulher de 40 anos. Ela tem uma filha de 5 anos. E a perda gestacional dela foi na segunda gestação. Então, foi 5 anos depois. E a perda gestacional dela ocorreu em 18 de fevereiro de 2022. Corporalmente relata que os primeiros sinais em seu corpo foram a ausência comuns de uma gravidez e 2 dias antes do sangramento sentiu inchaço e um cansaço incomum e muita dor no quadril. Desirê escolheu fazer a curetagem e lembra do seu primeiro pensamento. Acho que o meu dano emocional será maior se eu esperar. Tá bem? Se eu esperar naturalmente o corpo resolver. Quero terminar esse pesadelo agora, mas não tinha ideia de como era uma curetagem. Experiência que me marcou profundamente. Da sala, eu estava aguardando as medicações fazerem efeito, ouvi muitos partos. Isso foi me colocando num estado emocional muito vulnerável. Me perguntava por que, em meio a tantas outras situações difíceis, mais essa. Quando as dores físicas iniciaram, o meu choro liberou. Estive intensamente vendo a dor física e emocional de perder um filho em uma tarde chuvosa, cinzenta, talvez a mais longa de todas que já vivi. Quando finalmente o corpo estava pronto para fazer o procedimento, senti um alívio enorme em apagar com anestesia. Pensei de novo, está acabando. Voltei para casa em silêncio, em meio às crises de choro intenso, tristeza profunda. Meus dias seguiram ainda cinzas. Meu pesar oscilava também com culpa e constrangimento. E logo me vi em uma crise que dei o nome de falência do corpo, na qual o meu principal pensamento era: meu corpo falhou. Senti vergonha e muito medo. Minha necessidade era de recolhimento e de não ter contato com ninguém. Me recolhi aos cuidados físicos com tratamentos naturais. Em um mês, meu corpo físico deu sinais de início de regulação, pois minha menstruação veio no primeiro ciclo, mas o emocional estava muito fragilizado. A experiência da curetagem me parecia mais violenta que a própria perda. Ainda sentia muito medo de correr risco de acontecer de novo, muita tristeza e me sentia falida. Chegou o Dia das Mães, 40 dias após a curetagem, mancava de tanta dor no quadril e tive uma febre de 40 graus. Depois disso, busquei outros recursos para cuidar do emocional, homeopatia, psicologia, biocibernética, ela cita alguns. Na segunda dose da homeopatia, tive um mergulho na dor emocional, mas que foi extremamente importante para que eu melhorasse. Hoje, após 1 ano e 5 meses, tenho cuidado da minha dor física e emocional, me reconectado comigo, com meu esposo. Meu medo passou. Continuo fazendo tratamento de homeopatia e minha dor física do quadril zerou. Curioso que, na medicina tradicional, meu caso era cirúrgico. Mas sabemos o quanto a dor emocional pode ser capaz de usar os meios físicos para nos sinalizar o caminho da cura. Hoje me sinto bem e sou muito grata pela oportunidade de ter sentido o amor por este serzinho que está com frequência em meus pensamentos de amor e gratidão. A Isla. A Isla é uma mulher de 40 anos e ela teve 4 gestações, sendo ela teve 3 abortos. A primeira delas foi uma gravidez gemelar, que ela perdeu em 2015. Em 2016, ela teve uma gestação, que ela seguiu até o final, que é a filha dela. E as 2 outras perdas foram em 2022 e 2023. Relata que nas 3 vezes o processo foi muito semelhante, no qual iniciou o pré-natal, com as ecografias, estava tudo bem, no entanto, no exame seguinte já não tinha mais batimento cardíaco, sendo que na segunda perda teve um pouco de sangramento, porém nas outras não teve. Obteve a informação que teve aborto retido, essa informação que ela tinha. O que eu senti nas três experiências foi um vazio intenso, assim, imenso. Eu visitei um lugar dentro de mim que eu nunca imaginei que existisse, um profundo vazio. Eu me sentia oca, vazia.
Eu senti muita raiva, ficava me perguntando do porquê comigo, por que tem que ser assim, tentava encontrar explicações. Tive momentos também de muita raiva, de me sentir impotente. Parecia que eu não era capaz de nada, que eu não era capaz de gerar um filho saudável, e isso impactou, inclusive, depois na minha vida. Na vida mesmo, né? Diante das coisas, dos problemas. Muita terapia para poder lidar com isso, entender que aquela experiência, o que tinha acontecido, não me definia. Colocar cada coisa no seu lugar. Então, a sensação imediata na hora foi de tristeza profunda e um vazio imenso. Não tinha o que me contesse. E uma tristeza enorme, um silêncio, uma coisa muito doida, uma falta de vitalidade. Acho que é isso. Assim, acho que eu não tinha mais vitalidade. Os dias foram se passando, que acho que começa a dor dar lugar para a raiva, para essas fases do luto, para a barganha, enfim. Por que eu não fiz aquilo? Se eu tivesse feito aquilo diferente, se eu tivesse tomado aquela vitamina, se eu tivesse ido a um outro obstetra. E pelo menos tive uma vontade de ficar sozinha. Eu, pelo menos, tive uma vontade de ficar sozinha, de me isolar do mundo. Acho que esse vazio era tão grande, eu senti vergonha de ter fracassado. E outra coisa que é muito louca, essa coisa de estar grávida num dia e no outro dia não estar mais. Então, era muito confuso, assim, acho que até o corpo entender o que estava acontecendo, que eu não estava mais gerando uma vida, entender que não tinha mais nada ali, ia lidar com essa informação, e aí ela disse que tinha uma questão física aí também, e ela traz assim, eu acho que tinha uma rigidez no corpo que foi muito presente, uma tensão muito grande. Porque eu não trouxe aqui, mas a Isla, ela também fez o processo de curetagem, e só quando ela apagou é que liberou, enquanto os medicamentos não conseguiam fazer efeito para ela. Ainda tinha, quando ela dormiu, é que liberou, que depois o médico deu o retorno para ela. Enquanto ela estava acordada, apesar da medicação, ainda assim ela retia, tinha uma tensão muito presente. A Mona é uma mulher de 33 anos, ela também teve 3 gestações e 2 perdas gestacionais. E a última, no caso, seguiu até o final. As 3 gestações ocorreram em 2021. Iniciou relatando que antes da gravidez, ela e o companheiro dela permaneceram 10 meses tentando engravidar. E aí, a respeito disso, relata que no início as tentativas de engravidar eram leves, porém na sequência sentiu muita frustração e tristeza quando a sua menstruação descia. Então aqui tem um adendo da questão da Mona, que é as próprias tentativas, né? Que a gente também entra em outra seara, um outro mundo, que é o mundo das tentantes, que é uma tensão crescente conforme os meses vão se passando. Mas não vou adentrar isso aqui, né? A gente vai focar. Então, o meu feto não estava se desenvolvendo, então, com aquela quantidade de semanas, ele já tinha que estar com os batimentos e tudo, e não estava. Então, a partir dali, o meu mundo já começou a desmoronar. Eu não tinha emocional na época para isso, nem psicológico. Não sei se alguma coisa prepara a gente para isso, mas enfim. Aí eu caí de cama, me desestabilizei e foi muito difícil, porque eu nunca tinha passado por isso. Foi a minha primeira gestação e eu, imatura emocionalmente, para lidar com esse tipo de situação, comecei a chorar muito, passar muito mal. Então a minha mãe tentou, dentro das limitações dela, me ajudar, mas obviamente também não conseguiu. E eu percebi que isso era uma coisa muito particular. Eu pegava na minha barriga e eu tentava falar com o bebê e falar para ele ficar. Eu pedia incansavelmente para ele ficar. Eu fiz o tratamento naquela semana com progesterona, com vitaminas e tudo. E quando voltei novamente na médica, depois de mais uma semana, eu estava de umas 9 semanas ou 8 semanas. Ela disse que a gravidez não tinha evoluído e que mais dia, menos dia, o meu corpo ia expelir o meu filho. Eu voltei para casa muito mal. Muito mal. E a médica ficou muito preocupada porque ela queria me internar para fazer a raspagem, na raspagem. Mas eu não quis. Eu falei que eu ia esperar em casa e que eu ia esperar meu corpo expelir naturalmente o meu filho ou filha.
As pessoas em volta me julgaram muito por essa minha escolha, mas tiveram que me respeitar. E foi muito intenso, porque foi na última semana de abril, isso agora eu lembrando, porque coincidentemente a minha cadela deu cria na semana em que eu expeli. Na semana que eu soube que o bebê tinha morrido. Era noite de lua cheia, foi muito louco, agora lembrando. Lembro que sempre que vinha, que eu sentia o frio mais forte. Aí eu ia embaixo do chuveiro. Ficava de cócoras, apoiada no banquinho, e o sangue vinha, e eu sentia a força de fazer força para sair. E não conseguia expelir o bebê no chuveiro. Eu passei ali todas as dores das contrações e tudo, debaixo do chuveiro. Mas eu acabei expelindo o bebê no vaso sanitário no momento de relaxamento. O corpo da gente é muito sábio. Eu escolhi não fazer raspagem mesmo. Depois de um tempo, uma semana, eu voltei na médica, ela fez ultrassom e o meu útero estava limpo. Eu tinha expelido tudo, a minha tia Vera fez uma garrafada para mim, para limpar o meu útero, e foi isso. Dias depois, foi Dia das Mães. Para mim, foi muito difícil. Eu confesso que eu não soube lidar com essa situação, não soube mesmo. Eu fiquei muito frustrada, muito frustrada. Eu não entendia por quê. Por que aquela coisa? Por que comigo? Por que meu corpo não foi sábio o suficiente para gerar uma vida, para segurar? Eu passei meses mal, fiquei muito mal mesmo. Comigo enquanto mulher, castiguei muito essa questão do meu sagrado. Por que meu sagrado estava, não sei dizer a palavra, mas assim, por que meu sagrado não estava dando conta de gerar um filho? Eu passei dias terríveis. Em outubro do mesmo ano, em 2021, eu estava grávida de novo. Essa segunda perda foi mais, não sei se foi mais tranquila, mas ela foi mais rápida. Não deu tempo de eu sonhar, mas foi terrível da mesma forma. E mais uma vez eu questionava muito o meu corpo. Eu sempre questionei muito o meu corpo. O que está acontecendo? Por que meu corpo não está dando conta de segurar esse bebê? Eu estou engravidando, então o problema não está nele, no parceiro, né? O problema está em mim. E ali o negócio ficou feio. Eu caí numa depressão fudida, é a palavra que ela usa, tá? Fudida, sim, fudida mesmo. E eu cheguei a falar pro meu companheiro na época ir embora, pegar as coisas dele e ir embora, porque eu era seca, porque eu não ia conseguir, porque a gente nunca ia ser feliz, porque eu nunca ia conseguir ter um filho, a gente nunca seria uma família, e eu me perdi muito. E foi muito ruim, muito doloroso. Doloroso, acho que essa é a palavra. A gente fica por um fio. Terrível. São coisas que a gente não consegue verbalizar. A primeira vez doeu mais porque eu estava de 8, 9 semanas. Já dava para ver o ultrassom, o saquinho gestacional, o bebê em formação. Tinha sido a primeira gestação, eu já estava aquela coisa assim, aquele imaginário, o quarto, pôr a mão na barriga, conversar com o bebê, enfim. Ah, mas 4 semanas não configura um bebê porque não desceu o saco gestacional. Não interessa. Ele estava ali. Para mim, ele estava ali. Para mim, eu estava gerando. Para mim, houve uma fecundação. Se houve uma fecundação, ele já estava ali. A reencarnação já estava acontecendo. Você não tem grupos de apoio sobre isso. Eu não conseguia conversar com ninguém sobre isso. A gente, o nosso corpo, a partir do momento que fecunda, o nosso corpo já sente. Se a gente silenciar, escutar e sentir o nosso corpo, a gente sente que tem um bebê ali. A gente sente que tem uma vida se formando ali dentro. Então, o tempo é indiferente, porque a gente sente. Você se sente mãe a partir do momento que você sente que tem uma vida sendo formada dentro de você. E a sociedade não está pronta para isso. Não está pronta para lidar com isso. A nossa rede de apoio não está pronta para lidar com isso. A gente fala muito sobre parto humanizado, mas a humanização tem que começar na gestação. Nós não precisamos de raspagem, salvo em aqueles casos que o feto já é grande. Mas nós não precisamos não precisamos desse episódio tão invasivo em nós. O nosso corpo sabe a hora de liberar o bebê, sabe a hora de expelir o feto. Nós não precisamos passar por esse tipo de situação. E aqui ela relata de amigas que tiveram e que relatam parecido com a experiência da Desiree. Ela diz que é ser cruel, né? Num mesmo do lado, né? Uma cama ao lado, né? Você está expelindo o bebê, você está passando um processo de perda e do lado uma mãe celebrando que a vida está chegando, né? Então ela conta que ela fez raspagem porque ela já tinha lido que não seria necessário e que o nosso corpo sabe fazer o trabalho, não precisa, né, de intervenção médica nesse sentido.
e ela bateu o pé e até ameaçaram, chamaram a ambulância na casa dela e tudo. E uma das maiores lições que eu tirei dos meus abortos foi que a sociedade não está pronta para lidar com isso, nós não estamos prontos para lidar com isso e temos um trabalho árduo enquanto mulheres para aprender sobre isso e sobre cuidar umas das outras quando outras passarem por essa situação. Acho que essa é uma grande lição. Então agora só a gente respira, porque é isso, quando a gente recebe, assim, né, dependendo de como momento que a gente está, em que, né, que a gente passou e como a gente está, é isso. Né? Então, receba. É uma experiência, são experiências, né? Mas agora a gente está aqui para falar um pouco disso, né? Bom, vocês estão bem em casa aí também? Respira. E aqui, enquanto eu estava pesquisando, eu falei, gente, porque assim, não tem um texto que fale sobre isso, né? A gente vai traçando. E aí achei um desse texto que, para mim, ele foi muito lindo, assim, né? Porque tem uma coisa, né, da perda gestacional, que ele é como se fosse um luto que não fosse reconhecido, ele não é legitimado na nossa sociedade, que é como se a vinculação, por não não ter o tempo de convivência, ele não é legitimado para a nossa sociedade. E aí eu achei essa experiência que acontece né, então existe uma tribo africana oriental onde a arte da verdadeira intimidade é fomentada mesmo antes do nascimento. Nessa tribo, o aniversário de uma criança não é contado a partir do dia do seu nascimento físico, nem a partir do dia de sua concepção, como em outras culturas primitivas. Para essa tribo, a data do nascimento é contada a partir da primeira vez em que a criança é pensamento na mente da mãe. Consciente da intenção de ter um filho com determinado homem, a mãe sai de casa e senta sozinha debaixo de uma árvore. Fica sentada, atenta, até ouvir a canção do filho que ela espera conceber. Quando ouve a canção, volta para o povoado e ensina para o pai para que possam cantar juntos e então fazem amor, convidando a criança a se juntar a eles. E esse relato dessa experiência que acontece nessa tribo, ela foi tão significativa para abordar essa experiência, porque existe uma coisa que acontece, né? Então, mulheres que... E aqui, assim, é claro que os homens, mas né, o nosso recorte aqui são as mulheres. Então, as mulheres, quando elas têm a partir desse desejo, né? Então, já existe. Essa criança ela já existe para essa mãe. E mesmo em casos inesperados, vamos dizer assim, né, quando essa mulher ela se encontra grávida, claro, né, cada experiência ela é única, mas ela também existe. Ela precisa, a partir daquele momento que ela sabe daquela gestação, ela sabe que a vida dela, a partir dali, vai mudar por completo. Já é outra. Então, existe um redirecionamento do trilhar da vida que ela se reorganiza psiquicamente falando. Então, como não falar que uma perda de uma reorganização, porque ela vai precisar reorganizar de novo. Então, do desejo ao luto não legitimado. Então, o não nascimento desse bebê, ele vai convidar a repensar essas expectativas futuras e onde elas serão depositadas e sobre o que se construirão. É um vazio literal no ventre, né? E eu esqueci de fazer uma coisinha com com vocês, então vou voltar só um pouquinho. Eu queria só palavras assim. O que ficou desses relatos? Qual que é as palavras ou experiências que ressaltaram? Solitário,
culpa, impotência, vergonha, raiva, solidão, dor, insegurança, vazio, inconformidade, frustração. E é uma coisa assim, né? Você vê, ela é um delineado que passa por esses relatos que foram abordados aqui. Então a gente está lidando com isso, né? Então, né, a gente então traz esse conteúdo, então é com esse contorno que a gente está lidando. Então, é um vazio literal no ventre, olha só, é um vazio literal no ventre, mas também ele é simbólico, porque é isso. E agora? Porque recalcular a rota, novamente. Sobre o esperado para o presente e para o futuro. A sensação de perder um filho é de ter sido traído ou roubado. Gera um sentimento de incompletude. Então, há uma renúncia dos planos. Preciso renunciar. É isso, é intransigente, não tem escolha. Você precisa renunciar àquilo. E é a morte da história escrita nos sonhos, nos planos dessa mulher, desse casal, enfim, né, de quem está ali. E perde-se parte de si mesmo. A perda de uma criança que não nasceu não é socialmente reconhecida como um luto pela falta de clareza sobre o que foi perdido. Duvida-se, inclusive, de que seja uma perda. Então, há isso. Né? Então, eu fiquei pensando assim, né? Quando eu escutei, eu falei, puxa vida, mas... nossa, por que não compartilhou, assim, né? Uma delas é uma pessoa que tem, né, assim, compartilhou comigo. Porque socialmente, né, somos frutos do social. Então, por que não compartilha? Porque é isso. Que não é reconhecido. Então, socialmente, não é que dizer, é a pessoa, a fulana e tal. Não é reconhecido socialmente. Então, a pessoa ela já não se permite a compartilhar. Ela fala assim, não, nem vou, né? Pode ser considerada pequena e superável, principalmente quando comparada a perdas por morte após determinada convivência e vinculação com a pessoa amada. Então, aqui é clássico. Daqui a pouco você engravida de novo. Sei lá. Foi melhor assim, melhor agora do que depois. Tava pouco, Deus sabe o que faz. Tava de tão pouco. Quantas semanas mesmo? Tá pouquinho, né? Não era nem um bebê ainda. Então, é aqui, né? Esse que se encontra aqui. E aí, esse tabu, em volta dessa experiência, né? Em volta da morte, se torna uma camada extra e desnecessária. Por que isso? Né? Assim, eu não consigo nem imaginar assim, fazer uma comparação, mas... meu pai faleceu. Mas você era tão pegado assim, ele? Eu já era velho. Né? Então, coisas nesse sentido. Então, aonde que daí vão já, né, os biodinâmicos de plantão aqui já vão, né, onde que é que a gente vai se encontrar ali. Então, e aí é uma naturalização da perda, né? Que é isso. Isso eu achei um ponto tão tênue, assim, que os 3 primeiros meses existe mesmo, né? Claro que a gente está falando de formação, então, né, de um ser. Então, se realmente tem alguma coisa que não está compondo junto ali, né? Óbvio que vai ter essa perda. Mas aqui a naturalização é dessas falas que aparecem, né? Você engravida de novo. Então, mas exatamente, uma substituição, vou falar para o pessoal aqui, é uma substituição fácil que se faz, exatamente, que é isso, sim, é natural no sentido de que a formação, que a gente sabe da biologia, encontra ali e não se forma, e que bom, entre aspas, né, mas a experiência, é a mesma coisa, assim, a pessoa, né, teu companheiro teve câncer e morreu. Tipo assim, é claro, somos finitos, né? É isso. Lidar com a morte de uma forma geral já é um assunto tabu e complexo por si só. Mas aqui a gente tem uma naturalização por parte da medicina, principalmente, né? Que trata dessa forma e que às vezes só vai investigar depois do segundo aborto, depois do segundo ou terceiro.
aborto, né, da mulher. E muitas coisas podem ser evitadas, né? Aí a gente vai, então, trazendo isso, né? Qual que é o nosso papel? E aqui, gente, eu vou trazer, assim, né? Não vou trazer nada. Vou trazer o Kellyman, que acho que é mais seguro. O Kellyman, eu achei incrível. Você não vou. Porque luto é isso, essa experiência individual, singular, de cada pessoa, cada um vai viver o seu modo, a sua maneira, e é isso. Mas eu gostei muito do que o Kellyman traz, que ele fala assim: ó, os pesares e lutos dizem respeito a conexões cortadas, que se traduzem de modo como fazemos ou não fazemos finalizações, porque ele vai falar de finalizações. Pesar é o sentimento de perda diante de uma conexão interrompida ou quebrada, e o luto é o processo de incorporação dessa perda em nossa vida. O pesar começa habitualmente com o inesperado, e é a expressão emocional deste espaço recém-criado ou da conexão terminada. O luto é o processo de trabalho sobre esse. Então, assim, aqui eu daí faço convite, né? Então, nós, enquanto terapeutas, e se for pensar na biodinâmica, ela vai estar na seara do luto, ela vai acolher e né, buscar estar ali com a presença no processo de luto, que é individual, que é singular e que cada, no caso, mulher vai fazer a seu modo. Bom, única individual, e aí, né, para complementar, né, só para trazer o Kellyman, que ele fala de fins, né, elaborar nossos fins permite nos redefinir nossas relações, nos render ao que está morto, aceitar o que está vivo e estar no mundo mais plenamente para encarar a nova situação. Assim como o luto é um período de liberdade emocional, os fins apresentam as possibilidades de expressão para essa liberdade. E daí, né, a elaboração. Olha que maluco. Esse trabalho que eu tô compartilhando aqui com vocês é o processo do meu próprio elaboração do luto, da minha perda gestacional, que aconteceu esse ano. Essa foi uma das formas que eu escolhi de lidar com isso, para elaborar um dos fins, porque o fim é um novo começo, e etc, etc. E é isso, dá tempo ao tempo. Eu falei assim, quando eu escolhi o tema, aí compartilhei com o grupo, todo mundo ficou olhando para mim. Gente, eu olhei o olhar, né? O olhar que diz respeito sobre mim, eu olhei os olhares dos outros e eu falei, caramba, aonde eu estou me metendo? Mas eu fui entendendo que fazia parte do meu próprio processo. Eu sou cabeçona, né? Ó. Ectona, né? Eu experiencio, mas é isso. É uma das formas que eu escolhi de lidar e de poder atravessar isso, assim, né? E o grupo me apoiou muito, né, ajudou muito nesse momento, assim, de dar força e de poder trazer para o mundo isso, né, assim, não é nem importância, cara, é isso, estamos aqui lidando com os seres humanos. Opa lá, né? Não estamos olhando para o que ele sente, o que ele traz ali. E, bom, isso, tá. Aí, daí agora a gente já vai introduzir a biodinâmica e eu percebi, por exemplo, né, que é isso. Nada acontece como você planeja. E a elaboração desse luto me mostrou, por exemplo, que essa apresentação, ela é diferente de qualquer outra que eu vinha fazendo até agora na minha vida. Era muito mais sucinto. Isso aqui, ó, para mim, por exemplo, né, eu como apresentador, isso aqui não existe, um monte de palavra assim, um monte de frase. É uma palavra para lembrar, para eu falar. Eu falei assim, cara, eu não dou conta de fazer isso agora. Então, ó, ok, vamos em frente, vai. Então, é isso. Como essa coisa acontece, a gente não sabe. E aí a gente solta e relaxa e deixa o fluir. E aí a biodinâmica entra nesse lugar de ir acolhendo como que tá essa relação. Então, não vou lá para curar o outro, para né? É isso, que lindo, né? Segurar o coração. Qual é a pressão? Como que faz? Né? E você tá ali.
segurando o coração daquela mulher, daquela pessoa que tá ali, mas aqui a gente tá no recorte mulher. Tá ali, segurando o coração, que pressão. Momento de soltar, dela poder expressar, de aproximar. Eu lembro no dia que eu sangrei, na semana seguinte eu tinha terapia e eu falei assim, não, no dia que eu tinha terapia, eu tive uma febre de 40 graus. Olha a coincidência do corpinho. E tive, tipo, como se fosse uma gripe muito forte. Eu achei que tava até com Covid. Falei, não, entendi, meu corpo tá manifestando. Mas eu liguei pra minha terapeuta e falei assim, ó, eu tô assim, quer me atender mesmo? Pode ser que eu esteja com um covidão aqui. Daí ela, não, pode vir. Eu falei, eu vou de máscara, ficou de máscara. E eu queria ser tocada. Eu queria ser nada, eu queria ser, tipo, ai, vinha em mim, sabe? Só que eu também tava com uma febre danada. E aí, por exemplo, né, na biodinâmica, você vai fazer. Você poderia fazer uma massagem de contorno, mas aí o contorno, sei lá, não contorno com uma febre, não sei se ia caber muito bem. Então, como que a gente vai escolhendo compor junto com a paciente? Porque eu não queria falar. Não queria falar, não, é isso, é como o relato que a Mona trouxe, não tem palavra, falta, sabe? Falta palavra para trazer ali. Eu não quero ficar falando, eu só quero ser tocada. Aí, atravessando o luto, né? Tem uma. Eu trouxe várias coisinhas, né? Como uma boa cabeçona. Trouxe, né? Então, aí o livro que a Maíra comentou, né? Esse foi o livro que a gente. Foi a base, né, do nosso estudo. Aí a nossa querida Gerdinha, maravilhosa. Tá. O Entre Psique e a Soma, esse aqui é o Toque na Psicoterapia, que foi a base do nosso, né, o livro base do nosso grupo. Aqui, a Maternidade Interrompida, né, que das coisas que é um dos livros que também utilizei. Esse aqui é muito legal, que é o Luto por Perdas Não Legitimadas na Atualidade. Aqui a gente vai falar de vários, muito fofo. Viver o Seu Morrer, dentro do Kellerman. E o que eu ia trazer aqui, que a Juliana Bley, ela foi minha professora na faculdade. Ela é uma mulher incrível, ela mora aqui em Curitiba, e ela escreveu esse livro, ela se baseia no Kellerman, teoria do Kellerman. E aí, ela fala da gestão de travessia. No contexto que ela traz, é uma questão, ela está mais na área organizacional, de saúde, nas organizações, mas eu achei tão lindo, porque é uma travessia. E aí ela faz uma analogia que é assim, a pessoa está com o barquinho dela. Ela não sabe o que ela vai encontrar, como se fosse uma névoa. Ela não sabe em que momento que ela vai chegar na margem do outro lado. Ela só sabe que está no barquinho dela, no meio do oceano, atravessando. Travessia. E aí, o terapeuta está ali do lado, acompanhando esse processo. Não tem como ele pular, cada um tem seu barco. E aí você faz a sua travessia sozinho. E daí tem os apoios. Mas para lá, vem aqui, tá do seu lado, tal. E como que isso vai chegar ao fim, a gente não sabe. Não sei o que eu vou encontrar do outro lado. E aí as travessias são o middle ground, né? Que é diversos momentos, diversas coisas, e aí a gente está trazendo aqui no recorte do luto, que é essa travessia, que é o processo que eu vou atravessar. Que eu estava num lugar, eu estava grávida, e aí tive a perda da gestação, e agora? Né? Onde vou, para que sou, quem estou. E vou chegar em outro lugar. E aí a biodinâmica, que foi, né, o nosso tema, que eu fiz umas situações bem doidas aqui, que eu falei, gente, sem pé nem cabeça. Mas eu falei assim, olha só que incrível, né? Da mãe suficientemente boa, de estar o terapeuta, né, suficientemente bom, tá ali na presença, no acolhimento, aí, né, o método da parteira, apesar de a gente estar falando de perda gestacional, a gente está falando de um parto, de uma travessia, e aí esperar, sentar, como que é, sério? Pô, senta em cima da mão e espera, né? Então, estar ali atento e acolhendo o que vem e presente para aquela situação que está sendo vivenciada pela outra pessoa. E aí eu não fiz nenhuma situação de, qual massagem para que tal, a gente até pode brincar, mas assim,
porque é da relação que vai ser construído isso. Mas o que fica mais evidente é que esse lugar, né, da próprio biodinâmico, né, de um terapeuta biodinâmico, onde ele entende que ele está ali, para mim, assim, tá na presença. Como que é? Sax. Gostei, porque é isso. Tô pronto para agir. Tô disponível. No antes. Um pouquinho depois, então, tá ali. É a postura do guerreiro, né? Ele tá pronto para agir qualquer situação que aparecer. Eu vou ali e acolho. Mas, assim, em linhas gerais, né? Quando a gente fala de... O Diogo, quando me abraçou de manhã, ele falou assim, nossa, você tá tensa. E é isso, acho que a perda gestacional é esse momento de tensão, né, que foi relatado pelas mulheres. Então, tem uma tensão no corpo, né? A gente está falando de uma área muito profunda, assim. E aí tem essa tensão. E aí, como que a biodinâmica pode ir ajudando a soltar para poder voltar a fluir novamente? Soltando para fluir novamente na vida, né? Encontrando suas emoções para voltar a fluir na vida. Não é ver, tá? Ver ninado também pode ser, né? Mas aqui é ser. Ser ninado, embalado, protegido, nutrido, contido, acolhido. Vê que delícia, né? Aconteceu dentro do útero. Onde que acontece tudo, né? É no útero que ocorreu a perda, e aí fora, né? Um grande útero para poder acolher, né? Ser ninado, embalado, acolhido, vinculado, permitindo o descongelamento de um trauma, né? Trauma, uma experiência traumática, a retomada do processo maturacional, o fortalecimento do ego, o desenvolvimento da identidade, autonomia, autoafirmação. Claro que ele trata lá dos processos mais primários, mas que a gente pode ir trazer para essa experiência, né? Ai, calma aí. Ó, eu vi a Estelle fazendo isso por causa do tempo, né? Tá bom, eu vou terminar. Bom, calma aí. Bom, aí aqui só reforçando, né? Que o terapeuta não irá interferir, ele vai regular isso, vai buscar essa regulação. Aqui são as referências e grato pela escuta. Nossa, tipo assim, termina.